Abra sua Bíblia comigo. Salmo 24. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 24. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente, este obterá do Senhor as bênçãos e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aqui o Senhor está ressignificando. Ele está ressignificando os próximos dias também. Eu sei que isso aqui está falando da entrada do Senhor na eternidade, quando Ele volta depois de ressurgir, eu creio. Mas eu quero tratar essa noite aqui como essa manhã, como essa palavra, você procurando entender o que o Senhor espera de nós para permanecer nesse lugar. Eu queria ler em outra versão: a terra e tudo que nela há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano ele estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. São esses os que te buscam e adoram a tua presença, ó Deus de Jacó. Abrem-se portões das cidades, abrem-se portais, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Não tem lugar nessa terra que Deus não possa ressignificar. Não tem lugar maldito, lugar perdido, lugar destruído que Deus não possa entrar e ressignificar. Agora, o Senhor vai fazer isso através de quem? De um povo que está entendendo, que está buscando isso. Quem subirá ao monte? Quem é limpo de mão e puro de coração. Mão fala de serviço, coração fala de intenção. Então não é só ser limpo de serviço, mas ser limpo na intenção que eu faço o serviço. Por isso que Moisés, quando foi chamado, ele recusou. Em Êxodo capítulo 4, ele foi recusando, ele foi dizendo que ele não era capaz, que não era capaz, não era capaz. E o Senhor disse: põe a mão no teu peito. Ele pôs a mão no peito. Quando ele tirou a mão estava leprosa. Porque como estiver seu coração, assim vai estar seu serviço. Como tiver seu coração, assim vai estar seu serviço. Coração puro e mãos limpas. Amém? Coração puro e mão limpa. Você pegar uma garrafa de água e eu mostrar para você uma garrafa transparente, e eu vou perguntar para você: essa água está limpa? Você vai dizer: está limpa. Mas você sabe se está pura? Não, você não sabe se está pura. Então nem tudo que está limpo está puro. Só sabe que está puro quem está experimentando. E quem te conhece é Deus. Então não adianta você: mas está limpo, mas está puro. Então às vezes o serviço é muito limpo, muito bonito, mas a pureza, não há pureza naquilo que está sendo feito. Há intenções às vezes por trás, pessoais, individuais, egoístas e até malignas.
Por isso eu e você precisamos analisar sempre a nossa vida daquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. Irmão, não tem outra coisa. Eu tenho aprendido com o Senhor que quem quer aprender a correr na chuva tem que treinar na tempestade. E nós estamos vivendo uma tempestade na nossa nação. Está todo mundo atribulado. Está todo mundo aí correndo para cima e para baixo. Eu sei que os dias são difíceis. Pastor, qual era o hino que eu deveria cantar nesses dias? Vai passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Está difícil, irmão. E parece que as pessoas, elas estão tão presas naquilo que está difícil, que elas não acham uma solução, uma saída, porque elas estão guiadas pela vista. Elas estão guiadas pela vista. Irmãos, você não precisa assistir a televisão o dia inteiro para saber que está difícil. Você não precisa beber a água do mar inteira para saber que é salgada. Beber um gole, você já sabe que aquilo tudo ali está salgado. Então o Senhor vem falando desde a fundação do mundo que o coração do homem é mau. O Senhor vem falando desde a fundação do mundo. Desde o dilúvio você ouve Deus dizer que se arrependeu de ter feito homem. O Senhor vem tentando consertar há muito tempo. Mas como viver nesses dias, diante dessas dificuldades? Como fazer a diferença? O que faz a diferença? Irmãos, você vai perceber que por muitas vezes a obediência ela é solitária. É muito provável que você vai se isolando, vai se tornando sozinho. Não vai se isolando, mas você vai se tornando sozinho em muitas ideias e muitas coisas por obedecer a Deus. A obediência muitas vezes, em muitas ocasiões, ela é solitária. E quando Deus quer fazer muito, eu não sei como você pensa, mas eu penso assim: quando Deus quer fazer muito, Ele usa poucos. Então se prepare. Você percebe que Jesus fala uma coisa com a multidão, e Ele sai e vai falar com os discípulos. Ele diz: com eles eu falo por parábola, mas com vocês não é assim. Eles estão de fora, vocês estão dentro. Então com os de dentro o caldo é mais grosso. Sabe por que é mais difícil para você? Porque você é de dentro. Quem é de dentro escuta a coisa real. Quem é de dentro não tem desculpa, não tem argumento, porque você é de dentro. Mas Senhor, por que o Senhor fala com eles por parábola? Porque eles são de fora. Os que estão de fora eu falo por parábolas, mas vós que sois de dentro. Você é de dentro ou é de fora, irmão? Você quer ouvir historinha? Você quer ouvir historinha ou você quer ouvir a verdade? Você quer só ouvir a verdade ou quer conhecer a verdade? Então, nós estamos de dentro. Então, eu ando com pouco, Luiz, quando eu vou fazer muitos. O Senhor anda com pouco quando Ele vai fazer muito, irmãos. Porque muitas vezes não entendem. Então o Senhor tinha um grupo. Você vai ver que Ele chamou 70, escolheu 12 e andou com 3. À medida que ia chegando da cruz, só um chegou perto. À medida que você vai chegando da cruz, só um vai ficando perto. E nesse caminho, às vezes a gente vai fantasiando a igreja, vai sabendo, trazendo um monte de aparatos para a igreja. Irmão, a igreja não precisa ser fantasiada, porque ela já está adornada. A igreja foi adornada por Cristo. Ela está sendo adornada por Cristo. Amém? Então, nós precisamos entender o propósito do Senhor, de a gente permanecer. Não é só subir, é permanecer. Quantas pessoas você conhece que subiram o monte do Senhor, mas não permaneceram? Subiram pelo serviço que fazia, mas por não ter um coração adequado. Hoje nós temos canções adequadas para esses dias, nós temos igrejas adequadas para esses dias. O que nós precisamos é ter um coração adequado para esses dias, uma visão adequada para esses dias. Então, eu particularmente, eu não sou um homem que domina as escrituras, mas eu sou um homem que procuro ser dominado por elas. Eu quero ser dominado pelas verdades de Cristo, mesmo que às vezes eu não concorde com elas, que na maioria das vezes eu não concordo. Eu quero ser dominado pelas escrituras. Eu preciso obedecer a Deus, porque não há destino eterno fora da obediência. Não há destino eterno saudável. Claro que é um destino eterno para todos, mas não há um destino eterno saudável para quem desobedece. E obedecer não é fácil, irmãos. Agora, uma coisa é séria: quanto mais simples de coração e mais puro de consciência
mais nós entenderemos a vontade de Deus sem esforço. Quanto mais puro de coração e mais puro de consciência, simples de coração e puro de consciência. Não minta para a sua consciência, porque se você mentir para ela, ela vai aprender a mentir para você. E daqui a pouco você está falando mentiras, acreditando que já são verdades, de tanto que já foram ditas. Não é assim? Você fala muitas vezes uma coisa, aquilo pode ser uma mentira, mas de tanto falar, se tornou uma verdade na sua consciência. Então, o espírito puro, irmão, singelo e constante, ele não se distrai a meios de ocupações, ele não se distrai com outras coisas. Um espírito que é puro, singelo e constante, ele está sempre esperando uma ordem de Deus. Ele está sempre esperando para se movimentar a partir de uma ordem divina. Eu não estou anulando que você não tem livre-arbítrio, você pode decidir. Às vezes a gente decide coisa da cabeça, faz errado. Como eu disse, às vezes fazer errado é até pedagógico. Que você faz errado, diz, ixi, cara, pisei na bola, devia ter feito isso. Isso é bom. Só de reconhecer que fez errado, já está provando que você tem uma boa consciência. O problema é crer errado, é fazer errado e ter argumentos para aquilo que foi feito errado. Irmãos, o espírito puro, singelo e constante, ele não para. Ele está sempre sendo discipulado por Deus. E quando eu falo muito de paternidade, eu sempre digo que paternidade, ele não tem a ver com a profundidade do poço, ele tem a ver com a pureza da água. Que às vezes o poço é profundo, inexplicável, mas não é singelo, não tem pureza na água. E não tem outra coisa para nos deixar purificados, que para mim é a essencial, é a presença de Deus e o relacionamento com os homens. Por isso que muitas pessoas fogem de relacionamento, se isolam. Por quê? Porque o relacionamento é curador. Então não crie um monastério dentro do seu ministério, achando que esse monastério, de isolamento, que é diferente de uma solitude de obediência. Não crie um monastério dentro do ministério para se isolar, para se sentir mais puro do que os outros. Não. Relacionamento é que cura. A gente sempre diz aqui no meu vão uma coisa: sabe quem é que tem mau hálito? Quem não tem amigo. Porque quem tem amigo não tem mau hálito, porque o amigo avisa, ele não zomba. O amigo avisa, ele diz: meu irmão, chupa um chicletinho aí, filho, tá feia a coisa, não é? Então, eu queria falar um pouquinho de pureza. Pegou? De pureza. Uma pureza é de dentro. E por que eu tenho que falar de pureza? Porque Mateus 5,8 diz que bem-aventurados são os puros, porque eles verão a Deus. Os puros são felizes. Há uma discrepância achando que pureza é tristeza. Por que ele é puro? Por que ele é triste? Porque ele é purificado, ele se separou do mundo. Não, irmãos. Tinha uma música um rap que o pessoal cantava antigamente: a graça da garça, a arte de andar em meio à lama e não sujar as suas penas. Essa música fez sucesso no Brasil. A graça da garça, ela é toda branquinha, já viu ela andando? Toda singela, anda no meio do pântano e não suja as suas penas. Sabe a hora de levantar o pé certinho? E às vezes, por muito tempo, a igreja se isolou do mundo. Por que a igreja se isolou do mundo? Porque o mundo está perdido. Aí a gente foi ficando perdido dentro da igreja. Hoje a gente não precisa mais do mundo para fazer coisas erradas, porque está tudo dentro da igreja. Tudo está acontecendo na igreja. Irmãos, Paulo nos admoesta em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 5 e 6. Paulo diz assim: o alvo da minha instrução para vocês é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera.
O alvo, Paulo está dizendo, a minha instrução para vocês, essas 3 marquinhas aí, marca isso. O amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Oh meu Deus, que coisa linda! Um coração puro, uma fé que não é fingida e uma consciência limpa. Está todo dia passando um scanner na sua consciência para ver se está pensando coisas boas, se está desejando para os outros coisas boas, se não está se aproveitando de situações para se dar bem. Irmão, isso é maravilhoso, e Jesus não espera que ninguém faça isso para você. Trabalhos que nós fizemos como a Casa do Oleiro, não é para ir lá, libertação, sai demônio, não. A Casa do Oleiro é como se alguém entregasse um espelho para você e dissesse assim, ó, veja você mesmo, na luz das Escrituras. O trabalho de libertação é sempre levar a pessoa a olhar para si mesmo. Jesus estava sempre provocando os discípulos, dizendo, o que vocês pensam daquilo? Ele perguntava, o que as pessoas dizem que eu sou? Como é que a gente vai alimentar esse povo? Não tem comida, como é que a gente vai dar comida para esse povo? Ele estava sempre esperando os discípulos terem atitudes corretas. Jesus ensina com perguntas. Então o alvo da instrução do Senhor para nós é um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis, fábulas e genealogias inúteis, diz a Bíblia. Irmãos, Deus não faz milagre em pessoas que querem estar no controle. Enquanto você achar que você controla a obra de Deus, Deus não vai poder fazer. Não é porque Ele não pode, porque não tem poder. Ele não faz porque Ele não quer. Não é assim os seus princípios. O poder, guarde isso no seu coração se você está anotando. O poder precisa caminhar dentro da pureza. Os dons precisam caminhar dentro da pureza. Aleluia. Quantos... É difícil falar, mas a gente tem que falar, né, gente? Quantas pessoas você conhece, quantos ministérios você conhece que enche as suas cadeiras através dos dons, mas não é um dom que está batizado na pureza. Dons, irmãos, é para servir o corpo, não é para encher cadeira. Quantas pessoas que você sabe que foram atraídas pelo dom? Dons que pessoas que não têm uma consciência limpa e nem um coração puro para usar os seus dons. Os dons de Deus. Por que você está falando isso, querido? Porque no final das contas o que vai contar não é o que eu fiz, é quem eu me tornei por aquilo que eu fiz. Porque você pode chegar no final da vida e dizer, mas em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei, em teu nome. Ele vai dizer, mas eu não te conheço, nós não trabalhamos juntos. Mas o Senhor me usou. Não, você que me usou. Você que me usou. Você queria um ministério relevante, uma igreja relevante, você queria ser alguém relevante, mas você não esperou o processo de pureza na sua vida, de cura na sua vida. Você usou o poder sem a pureza do Evangelho. Os dons não trouxeram as pessoas a mim, pararam elas em você. Nós precisamos cuidar, irmãos, porque nós somos pastores. E entre nós não pode haver conversa torta. Nós precisamos. A Bíblia é clara quando ela diz, quando você vê seu irmão fazendo alguma coisa, você não tem que pegar o microfone e dizer, assim te diz o Senhor. Não, chama o irmão. Irmão, posso te dar uma palavra, querido? Eu acho. Agora não é o que você acha, é o que o Espírito está dizendo. Porque às vezes a pessoa não gosta de uma coisa. Amém? Ela não gosta de uma coisa e ela acha que todo mundo não tem que gostar só porque ela não gosta. Quando nós começamos essa igreja aqui, irmão, o ministério, não tinha essa parte de cá ainda, vocês ainda não existiam.
Era uma parede aqui. A Dolores já estava, e a Beth, aí, as três irmãs ali. Faz tempo, as três são patrimônio tombado do meu avô, irmão. Isso não tem mais identidade, é escritura. Isso. Dolores, quando Deus disse haja luz, foi ela que ligou o disjuntor. A Beth eu nem vou falar que eu já... Glória a Deus. As irmãs, aleluia. Queridos, eu esqueci o que eu ia falar. Viu? É só lembrar do passado que a gente não lembra do futuro. Que não tinha parede. Glória a Deus. Isso. Esse irmão vinha toda semana aqui. Eu entrava no culto, ele disse: tem uma palavra de Deus para ti. Ele chegava ali e disse: fala, irmão, a porta da tua igreja é muito larga. E a gente que estava doido para abrir outra porta ali do lado. Eu disse, porque aqui pode tudo. Eu disse: o que é que pode, meu irmão? Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu disse, porque se eu fosse o pastor dessa igreja, eu digo: sabe por que você não é o pastor dessa igreja, irmão? Porque você está sempre procurando um lugar na vida dos outros para dizer o que elas têm que fazer quando você não faz na sua. Faça na sua vida, meu irmão. Outra vez foi uma irmã lá em casa. Vou falar. E ela pegou um vidro de óleo e saiu ungindo tudo. Eu acredito na unção, irmãos. E acredito na unção com óleo. E ela saiu ungindo. Aí tinha o Mickey Mouse, a Minnie. Demônio, ela dizia: está tudo endemoniado. A minha filha disse: pai, é meu. Diz: minha filha está endemoniado. Aí tinha aquele boneco Fofão, lembra do Fofão? O bicho feio. Ela olhou e disse: ai, que bicho feio, tem demônio. Eu digo: não, querido, ele é só feio. Se todo feio tivesse demônio, irmão, nós estávamos perdidos na vida. Se todo feio que não olha para o lado agora, mas se todo feio você achasse que ele tivesse problema, né, assim, de possessões, irmão, o mundo estava perdido. E ela foi: irmão, eu fiz aquela pilha de coisa que ela tirou da minha casa, quadro, não sei o que, eu fui botando pilha, estava tudo consagrado a demônio. Eu fiz a pilha, botei álcool e taquei fogo. A minha filha chorando na porta: pai, meus bichinhos. Pai, compra outro que não está endemoniado. Aí tá. Escude tudo, eu andava dentro de casa assim, ó, com medo. Novo convertido. Passou uma semana, encontrei a irmã na rua de bicicleta fumando. Aí eu digo: ah, missionária Hollywood, a missionária Souza Cruz. Ela foi lá, destruiu a minha casa. Por isso que você precisa ser puro. Porque a pureza vem de dentro, irmão, não é algo de fora. Você não faz com medo do diabo, você faz porque Deus disse: filho, isso não é bom para você. A igreja foi adornando, a igreja foi enfeitando por fora, mas por dentro ficou com um sepulcro caiado. Jesus disse para os fariseus: vocês por fora são túmulos bonitos, mas por dentro vocês são sepulcros caiados. A pureza vem de dentro, irmão, da intenção. Quando você estiver pensando coisa ruim acerca de alguém, ora para Deus: Deus, tira isso da minha mente, eu não quero pensar isso do meu irmão. Porque se eu pensar, eu vou falar, e se eu falar, eu já pequei. E se eu pecar, Senhor Deus, aquilo que eu desejo para ele pode acontecer comigo. Então, Senhor, purifica. Eu quero chorar por ele, Senhor, eu quero orar por ele. Sabe como é que você tira? Sabe quanto é que você limpa a sua consciência acerca de alguém que você não gosta, orando por ela? O Senhor tem nos ensinado, nós somos pastores, irmãos. Pensa em alguém que você não gosta. Essa aí que você lembrou agora. Comece a fazer uma campanha de oração por ele, para você ver o que acontece. Ou por ela, ou por eles. Ore por eles até a hora que você começar a chorar. Mas eles não merecem. Mas não estou falando de mérito, irmãos. Porque as pessoas que você não gosta dela, quem não gosta é você. Deus não tem problema com elas. E o mesmo Deus que as salvou, que salvou você, quer salvá-las também.
Então bem-aventurados são os puros, porque os puros são felizes. Os puros de coração verão a Deus. E para manter o coração puro, eu tenho que perdoar. Gente feliz é gente que sabe perdoar, é que sabe se livrar, que sabe, tira isso dentro de mim, Pai, tira essa angústia. Eu não vou para o púlpito carregado de angústia. Eu não posso ir para o púlpito carregado de amargura de gente que foi embora da minha igreja. Eu não posso, eu não vou ficar amargurado. Vou para frente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se não ouve mais a minha voz, não é mais minha ovelha, deixa quieto. Mas daí, não, foi embora. Amém, irmãos, abençoa seus irmãos. Quem sabe não deu certo na sua mão, vai dar certo na mão de alguém. Quem sabe Deus tem um plano maior com ele do que contigo. Deixa quieto, irmão, fica livre disso, irmão. Fica livre, pureza. Porque quando você pegar aí você deixa de abençoar aquelas pessoas que estão com você, porque o teu coração já está, a tua cabeça está amargurada com aquele que saiu. E às vezes não foi dele que saiu, foi Deus que tirou. Uns foi o diabo que levou, sei lá. Eu não sei, Deus é quem sabe. Agora, para manter o coração limpo, perdoa. Gente feliz é gente que perdoa. Amém, irmão? E por que eu tenho que perdoar? Porque para me manter lúcido na obra de Deus, eu preciso ser livre. Minha consciência precisa estar pura, meu coração precisa estar limpo. Eu vou me tornar alguém lúcido na obra de Deus. Quando eu pregar o Evangelho, vai ser o Evangelho. Não vai ser o Evangelho a partir da minha dor. Não vai ser o Evangelho a partir da minha decepção. Não vai ser o Evangelho a partir da minha tristeza, que alguém me entristeceu, por isso que eu sou assim. Não, irmãos, felizes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Então não adianta você expressar inteligência se você não consegue expressar uma verdade, um perdão, uma renúncia. E olha, eu vou te falar, quem vive a verdade sabe o que eu estou falando. Porque a verdade na boca ela é doce, mas quando ela desce no ventre ela amarga, já Deus. Toda pessoa que vive a verdade, quando cai a verdade na boca, na boca é docinha. Sabe lá, Apocalipse capítulo 10, versículo 10 em diante, quando João disse que o anjo veio e deu o rolo para ele comer, e quando ele comeu o rolo, na sua boca era doce, mas quando caiu no seu ventre amargou. Porque a verdade faz isso com a gente, irmão. A verdade, ela angustia a gente até a gente botar ela para fora. Quando a verdade vem que você come, ela é docinha. Caiu no seu ventre, aquilo vai gerando em você vida, e vai tirando tudo que não presta, vai limpando você por dentro. Então, meu irmão, nós não podemos somente transferir estratégias quando lideramos, porque o serviço, não adianta tirar um para botar o outro para fazer. Não é assim, Deus não trabalha assim. Serviço todos podem fazer, irmãos. O nosso trabalho é transferir corações. Como nós vamos transferir um coração? Porque quando você fala a mensagem, você não transfere só a mensagem, você transfere o coração. Você transfere o coração. A palavra profética que nós temos recebido, ela tem um propósito. É para resolver o seu passado, alinhar o seu presente, para cumprir um futuro que o Senhor disse que você vai cumprir. Então eu preciso estar livre, minha consciência precisa estar livre. Diga comigo, caráter. Diga comigo, compromisso. Diga comigo, competência. E diga comigo, compatibilidade. Caráter, compromisso, competência e compatibilidade. Guarde essas 4 palavras, você que lidera, principalmente no seu coração. Nunca ponha a competência na frente do compromisso. Se não tem compromisso, não adianta ter competência. Tem competência, mas não tem compromisso com o que faz. Então, querido, porque é no seu compromisso que você mostra que tem caráter. Então o que é caráter? Caráter é o que você faz com a sua vida. Compromisso é o que você faz com Deus e com o propósito de Deus na sua vida. Competência são as habilidades que você tem para lidar com os seus compromissos. E compatibilidade, aqui pegou, é a capacidade que você tem de construir com os diferentes. Compatibilidade é a capacidade que você tem de construir com gente diferente. Gente que pensa diferente. Gente que muitas... Opa, não empurra não. É o anjo. É o tapete.
Mas se eu fosse pentecostal uau, eu diria que era o anjo. Deixa eu te falar. A competência e a capacidade que Deus te deu para construir com gente diferente. Pessoas são diferentes, irmãos. Ninguém vai fazer igual a você. Irmão, eu sou presidente de um ministério. Eu sou pastor presidente da igreja e presidente do meu Van Global. Eu não concordo com tudo que acontece. Não, pastor, não. Mas eu preciso ter paciência. Por quê? Porque nós estamos todos numa corrida. Obrigado, pastor. Numa corrida. Nós estamos construindo com os diferentes. A igreja aqui é feita de pedra, não é feita de tijolos. Tijolo é tudo igual. Você olha uma casa de tijolo, tudo quadradinho, redondinho, de pedra. A igreja é feita de pedra, o altar é feito de pedra. Deus não recebia oferta, não recebia sacrifício em altares de tijolos. Altares é de pedra. E olhando daqui eu vejo pedra redonda, eu vejo pedra bicuda, pedra quadrada, pedra lascada, pedra áspera, pedra bruta. É forte, né? E nós vamos construindo esse altar de pedra, se encaixando um no outro. Se encaixando um no outro. Não se trata mais de um saco de batata, se trata de um purê de batata, onde batata grande e batata pequena são moídas juntas, cozidas sem casca, sem máscara. Aí você olha, você é um batatão. Aí você olha para a batatinha e diz: eu não vou ser esmagado com ela não. Vai sim. Vai sim. Não, eu sou formado. Mas aquele deformado, aquela batata deformada que tinha uma parte podre que o senhor limpou assim com a faca, jogou dentro. Aí você olha aquela batata toda deformada chegando junto. Você diz: não, eu estudei, eu sou PhD. Não, mas ela vai ser moída com você aí dentro. Por quê? Porque eu não estou procurando um saco de batata, é um purê de batata. Então se prepara, grandão. Deus vai te esmagar com os pequenininhos. Te prepara, pequenininhos. Cozido sem casca e amassado. Pegou? Isso é compatibilidade. Isso é igreja. A gente quer a congregação dos santos. Aí chega um pecador e diz: ai, tem que cuidar, né? Quem tem que cuidar é você, não é ele. Ele está no lugar certo. Você que precisa saber se está no lugar certo para cuidar dele. Ele está no lugar mais estratégico e mais curador da terra, que se chama igreja. Mas se eu não sou curado, como que eu vou querer curar alguém? Eu quero me afastar de mim. Compatibilidade é servir o mesmo propósito sem ser igual. É um parafuso. É um parafuso que usa uma rosca. O parafuso, ele precisa da rosca para poder trabalhar. Parafuso que não usa rosca, como é que a gente chama ele? Rosca soberba. Ele não precisa de ninguém. Que rosca aqui não. Eu me viro, deixa comigo, eu resolvo. Não, você não resolve. Não tem lugar para rosca soberba no Evangelho. Todos nós precisamos um do outro, irmãos. Todos nós precisamos um do outro. Eu moro na frente ali da boca da barra onde saem os navios. Sabe aquele naviozão carregado de contêiner, assim, aquele paredão? Vem 3 rebocadores do lado guiando ele. Um empurra daqui, outro empurra dali, outro puxa daqui, dá a volta nele e ele sai bom. Os barquinhos pequenininhos, 3 barquinhos pequenininhos para guiar, porque gente grande em lugar estreito, ele tem dificuldade de se mover.
Gente grande em lugar estreito, ele tem dificuldade de se mover. Então chama os barquinhos que estão acostumados a se mover no lugar estreito. Amém? Amém? Esse é o problema, porque Deus não deixa muita gente grande. Por quê? Por que Deus não deixa muita gente grande? Porque Ele abandona os pequeninos. Acabou, não usa mais ninguém. Eu saio daqui, sai nada, você vai encalhar na saída. Você vai encalhar na saída, amigo. E aí o mar... Não, eu chorei esses dias, Fábio. Eu chorei esses dias que eu estava ali olhando o navio. Ele veio de ré, 3 rebocadores viraram a volta nele, ele saiu todo imponente. Marzão aberto, vai atravessar o oceano. E os 3 barquinhos humildes voltaram para casa. Eu olhei aqui e Jesus disse: aprende, filho. É assim que vai ser. Eu vou te levar no mundo, você vai ser voz no mundo, mas você vai estar sempre contando com os barquinhos pequenininhos da igreja local, que vão ali te ajudar, que vão estacionar seu carro, que vão te trazer um cafezinho, que vão cuidar da mesa do som, que vão cuidar do estacionamento, que vão cuidar da cafeteria, que vão fazer o louvor na hora do culto. Oh, barquinhos, glória a Deus por todos que estamos juntos aqui. Gente grande não sabe se mover em lugar estreito. Isso é compatibilidade. Quem permanecerá no seu santo lugar? Quem? Caráter, compromisso, competência e compatibilidade. Quem é limpo de mão e puro de coração. Aleluia. No casamento você não casa com uma igual, mas serve o mesmo propósito. Você não casa com uma pessoa igual a você, mas tem o mesmo propósito. Essa é a combinação perfeita, é você entender isso. Raízes e asas. Do que adianta ter asa, querer voar se não tem raiz? Você olha para a parábola do filho pródigo ali em Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Na parábola do filho pródigo, o mais novo tinha asas, mas não tinha raízes. Queria voar. Pai, me dá minha herança, eu quero voar. Vou voar. Mas não tinha raízes. Foi parar dentro de um curral de porcos. O mais velho tinha raízes, estava sempre em casa, mas não tinha asas. Não sabia que podia voar. Não sabia que podia ir mais longe. Não abriu a janela na arca. Raízes e asas é a combinação perfeita. Caráter e carisma. Ele tem a carisma para se relacionar com todo mundo, mas precisa ter o caráter para manter esses relacionamentos sadios. Você é um líder, amigo. Você não está trabalhando para você, essa igreja não é sua. Deus não deu a igreja para você, Ele deu você para a igreja. Você pertence à igreja, não é a igreja que te pertence. Então entenda o que eu estou te dizendo. Eu sou chato com isso, mas é para gravar. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus está elevando o nível de propósito. Diga para ele: e está fazendo isso com pureza. Com pureza. Irmão, até Cristo. Te vi bajo el muelle con arena en los pies y esa cara de ella no, pero igual me mires. Traía su mensaje sin quererlo decir. Yo con ganas de fuego, tú queriendo huir. Y tú me dices tranqui, pero tiembla tu voz como vaso en la mesa cuando sube el calor. Si te vas, me deja mal. Si te quedas, va a explotar. Tu nombre me sabe a sal y no lo quiero soltar. Bajo el muelle, junto a mí, dime que sí, dime que sí. Bajo el muelle te perdí y te encontré dentro de mí. Ven, 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 no te Até Cristo, mulheres estéreis na Bíblia que não podiam ter filhos, geravam filhos ilustres. Mas quando Deus vai gerar o seu próprio filho, não podia ser uma estéril, tinha que ser uma pura. Porque a entrada de Deus como homem na terra, do Filho de Deus como homem, tinha que ser pela pureza. De Cristo para frente ele usa uma mulher pura. Por quê?
Porque o padrão de Cristo para frente é pureza. Não é lei, não é alguém perseguindo o outro, dizendo, ó, foi pego, ó, foi pego, ó. Não. Antigamente o homem, para ser apedrejado, ele precisava ser pego no seu pecado. Hoje não, o Espírito habita em você. Ele habita em você, ele pode te tornar puro. Você olha e diz, eu não posso, eu não devo, eu não quero, não vou fazer. Sabe, pureza, a partir de Cristo, o padrão de Deus é pureza. O padrão de Deus é aliança, não é mais lei. O padrão de Deus é aliança, não é mais, como não é mais lei? Não, irmãos, a lei é para o injusto, a lei é para o imaturo. O imaturo ainda precisa de lei. Por quê? Porque não tem padrão de alianças. Padrão de aliança é você renuncia por causa do outro. Você paga a conta por causa do outro, para não perder o amigo, não perder a aliança. Porque a aliança é mais importante do que qualquer coisa. Quando o Senhor chama o povo em Êxodo capítulo 19, Ele chama o povo no Sinai. Irmão, tem uma unção tão gostosa de pureza aqui hoje. Verdade. Não falo isso para impressionar você não. Eu estou sentindo assim na face de vocês o desejo de entrar um pouco mais. Melodia flui do fundo e nela expresso o meu prazer por ti. Sim. Deus está aperfeiçoando isso no coração da igreja nesses dias. As coisas que estão acontecendo fora é para aperfeiçoá-la por dentro, para trazer pureza nas suas decisões, nas suas relações, nas suas alianças. De Cristo para frente você vai ver que foi de uma jovem pura, porque o padrão de Cristo para frente são os puros. Os puros de coração verão a Deus. Então eu não oro mais para Deus me usar, eu oro para me tornar puro, porque o propósito de Deus está com os puros. O propósito de Deus não está com os habilidosos. Nem todo habilidoso é puro. O propósito de Deus está no caráter, no compromisso que eu tenho com isso, na compatibilidade que eu tenho com isso. O propósito de Deus está aqui, irmãos, na competência, na compatibilidade, no propósito que Deus tem comigo, formando em mim um caráter a partir dele, gerando em mim uma consciência com compromisso, com pureza e compromisso, colocando em mim as suas habilidades, uma competência. A unção é essa habilidade que Deus dá. A unção é uma habilidade de Deus para fazer a obra de Deus, mas me ensinando sobre compatibilidade. Luiz, você vai construir com os diferentes. Se você tiver caráter, se você tiver compromisso, se você deixar que eu, a partir de mim, gere competência em você, você não vai ter problemas de trabalhar com os diferentes, de sentar com os diferentes. Puros não geram com outros deuses. Puros não geram com outros deuses. Deus quer pastores que não têm vida com outro Deus, que não têm contato com outros deuses, a não ser o Senhor dos céus, o Senhor de toda a terra. Sabe, quando Gabriel visitou Maria, ele disse: tu vais ter um filho, e ele vai ser um filho de Deus, e o seu governo não terá fim. Maria fez uma pergunta para Gabriel, ela disse: como isso pode acontecer? Não pode, eu sou pura. Ou seja, eu nunca tive com homem nenhum. Isso não pode acontecer comigo. Eu sou pura. Mas você precisa entender que pureza não é gerada na humanidade. Pureza é Deus colocando uma semente de você. Então sim, você vai gerar a partir de Deus para servir a humanidade.
Maria estava dizendo, sabe o que para o anjo? Eu não sei como isso vai acontecer. Sabe o que me impressiona nos puros é porque eles não sabem fazer. Porque muitos que sabem fazer estão fazendo sem Deus. Os puros não, eles não têm atitude sem Deus. Os puros você vai ver, se pede para ele fazer alguma coisa, eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Eu vou conseguir. Por que ele não sabe? Porque ele é puro. O pior, é muito mais fácil você lidar com um puro de coração que não sabe fazer, que pode aprender, do que você lidar com alguém que acha que já sabe fazer, mas não tem pureza no coração. Senhor, como gerar se eu sou puro? Maria perguntou isso para Gabriel. Ele disse, você vai gerar o Filho de Deus. Ela disse, é impossível. E ele fala, por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Você acha que Deus não pode transformar esse maldito aí em alguém bendito? Você acha que Deus não pode transformar esse traficante em um pastor e um empresário? Você acha que Deus não pode transformar essa prostituta numa missionária? Deus não pode ressignificar a vida? A Bíblia diz que maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. Ele foi pendurado no madeiro, ele ressignificou aquilo. Aquilo que era o lugar do maldito agora é símbolo de salvação. Porque por onde Jesus passa, ele ressignifica tudo. Toda maldição, toda perdição, todo pecado, toda iniquidade pode ser transformada em coisas benditas. Mas a igreja muitas vezes, por não saber lidar com a situação, ela rechaça. Por muitas vezes não poder controlar a situação, ela ignora. Não, se prepare, porque nesses dias o Senhor está purificando a sua igreja. As dores externas estão trazendo uma purificação para o coração dos líderes. Irmãos, não é permitido nós gerarmos com outros deuses. Nós não podemos gerar com sistemas. Nós podemos servir. Nós podemos servir a cidade, servir todas as áreas. Mas nós não estamos ali para ser hóspede de nada. Nós estamos ali para ser juiz. Alguém já disse isso, que o evangelho não é hóspede de nenhuma cultura. O evangelho é juiz de todas as culturas da terra. Amém. A minha recompensa é Cristo. Como gerar o impossível se eu sou puro? O puro não sabe como fazer. E tudo que nasce de Deus é puro. Por isso que a Bíblia diz que os nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Por quê? Porque ele é puro. O nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Todos que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então quando você vai aceitar Jesus, você tem que saber o que você está fazendo. Quando você vai pregar Jesus para alguém, não inventa moda. Ainda que Deus use os dons que Ele te deu para você salvar, ainda que Ele use a tua expertise, as tuas estratégias de evangelismo, glória a Deus por tudo isso. Mas quando a pessoa sentar para ouvir de Jesus, fale de Cristo para ela. Fale das promessas, fale dos benefícios, mas fale dos compromissos. Fale dos compromissos. Casamento não é só sexo. Aliança não é só sexo. Fale para aquela pessoa que a aliança com Jesus não é só campanhas. Fala com ela que não é só benefício, não é só bênção. Bênção, vou lá receber uma bênção. Não. Fale dos compromissos, fale do caráter que ela precisa ter para servir a Cristo na sua integridade. Fale que sem caráter não há respaldo na sua mensagem. Ainda que a palavra não volte vazia, quer que o evangelho seja pregado, quer por torpeza, quer por ganância, ok, o evangelho está sendo pregado, sem problema. Mas se eu quero mudar a vida de alguém, eu preciso de integridade, irmãos. Puro não sabe como fazer, e tudo que nasce de Deus é puro. Mas hoje, você dizer que está se guardando é incomum.
Um jovem de 20 anos dizendo: e daí, mano, como é que tá? Não, estou me guardando para o casamento. As pessoas vão rir, porque não é mais comum a pureza. A pureza não é mais comum. E se aquele jovem soubesse, se ele está se guardando, eu acredito que ele sabe, que quando ele entra num casamento puro, é como se ele estivesse dizimando ao Senhor a sua vida, dizendo: o meu prazer vai começar pela aliança. Porque quem tem pressa é a carne, por isso que hoje é a carne que governa o mundo, quando não a igreja. A carne é que tem pressa, é a carne que quer transar antes de casar, a carne que quer prazer antes de aliança, a carne que quer prosperar antes de trabalhar, a carne que quer entrar na terra prometida sem passar ao deserto. E nós tratamos isso com coisas comuns. Não é comum, né? É comum, né? Menino tá cheio de hormônio, tem que ir transar. A gente não ensina mais pureza, a gente ensina conquista. Vale o que vier. Pureza, irmãos. Pureza. Pureza na fala, pureza no abraço. Sentamos muitos anos o homem de um lado, a mulher do outro, para que não houvesse toque, para manter pureza. Ainda não adiantou de nada, porque a pureza não é algo de fora, é algo de dentro. É algo gerado por Deus de dentro. Quando uma prostituta olhava para Jesus, ela não convidava ele para um programa, ela desmaiava na frente dele em unção, ela caía em lágrimas, porque a pureza, ela faz isso. A pureza faz isso, irmãos. Ela constrange. Você vai ver que Jesus nunca constrangiu ninguém com a sua santificação, com a sua santidade. Ele constrangia com o seu amor e com a sua pureza, porque a pureza ama sem reservas. A pureza ama sem reservas. Mas hoje, dizer isso, que você está se guardando puro, é incomum. Parece que a pessoa não faz parte mais desse mundo. Por quê? Porque ela é pura. Purifica, irmão. Purifica. Quem subirá ao monte? Quem permanecerá no seu santo lugar? Levante, porta as suas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levante, você é a porta de entrada. Aleluia, você é a porta de entrada. Levante sua cabeça, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Ele quer entrar. Ele quer entrar através da sua vida. Ele quer tocar vidas através da sua vida. Tenha negócios lícitos, negócios puros. Pessoas vão tentar te enganar, pessoas vão trair você, vão perseguir você, vão caluniar você. O que é que eu faço? Quando alguém te engana, quando alguém te trai, quando alguém te calunia, o que é que tu faz? Faz um BO, irmão. Boca fechada e oração. Faz um BO. Eu vou lá fazer um BO. Faz um BO. Boca fechada e oração. Isso também faz parte do programa da pureza. Você quer ser um crente normal, sentado na igreja, esperando alguém pôr a mão na sua cabeça? Ou você quer ser alguém que vai permanecer no Senhor? Alguém que Deus pode entrar através de si e tocar cidades inteiras. Já pensou se abrir a boca num lugar e pessoas serem salvas, serem tocadas? Mas eu não sei fazer. Mas essa é a beleza, que tu não sabe. Meu medo é quando tu sabe e deixa Deus no lado de fora. Tu pensa que tu é rica, tu pensa que tu é forte, tu pensa que tu é sábio, mas tu és pobre, miserável, cego e nua. Eu aconselho que tu compre ouro puro de mim, colhido pelos teus olhos, e vestes brancas. Eu estou à porta batendo, mas você não abre. Eu estou à porta batendo. Você tem enfeites, mas não tem aquilo que eu adornei você, com a minha santidade, com a minha pureza. Meu irmão,
Mas eu não sei fazer, pastor. Eu não sei também, irmão. Quando eu comecei no ministério, muita coisa eu não sabia. As demandas batiam na porta. O que é que eu ia fazer? Eu ia orar. Eu não sabia. Quantas vezes eu fiz coisas erradas porque eu não sabia fazer, mas eu queria fazer. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Olha o que está escrito aí, Eclesiastes 11, versículo 4. Diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, o que olha para a nuvem nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente irão juntas. Assim como tu não sabes como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, tu sabe como se forma? Não sabes, mas se forma. Vai nascer, mas tu não sabes. Então o que é que eu faço? Semeia a tua semente. Não saber não é problema. O problema do Senhor começa quando aquele pensa que sabe, mas não sabe. Pensas que tu és, mas tu não és, mas tu não sabes. Olha o que diz Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos capítulo 4, versículo 26. Olha o que diz. Disse ainda: o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Versículo 20: a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Sabe por quê? Porque quando você não sabe, você respeita os processos. Quando você acha que sabe, você burla os processos. Mas quando você não sabe, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Você está me entendendo? Quando você não sabe, você vai caminhando. É como entrar num corredor que está tudo escuro. Você pisa, acende uma luz. Você pisa, vai acendendo a luz do corredor, porque você está andando. Vai apagando a de trás e acendendo a da frente. Você está me entendendo? Pastor, mas eu não sei fazer. Quem falou que você precisa saber? Lança a semente na terra e faz o quê? Vai dormir. Porque Deus dá aos seus enquanto dormem. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Não atrapalha. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Amém? O que começa no homem não termina em Deus, irmãos. Só termina em Deus o que começa em Deus. Então não pode começar na carne e terminar no espírito. Vai ter que deixar a carne. O que começa em Deus termina em Deus. O que não começa em Deus não termina em Deus. O que é da carne volta para a terra. O que é de Deus volta para Deus. Quando você só vê números no seu ministério, você acha que sucesso é números. Quanto você tem no banco? Quantos vídeos você já fez? Quantos livros você já vendeu? Quantas cidades você já foi? Quantos estados você já pregou? Quantos países você já esteve? Números. Irmãos, se você acha, quando você só vê números, o seu destino acaba no seu sucesso. Quando você só vê números, o seu destino termina no seu sucesso. Porque chegou no sucesso para se manter ali. Agora Deus te trouxe até ali, mas para se manter ali, agora você vai ter que estar criando coisas. E o problema de criar coisas é que muitas vezes elas não têm mais raízes em Deus. O problema não é chegar, irmão, é permanecer. Chegar é loucura, irmãos. A gente chegou, e agora? Para permanecer? Não, a gente tem que permanecer. Vão inventar. Eu não fui chamado para inventar, eu fui chamado para descobrir. E só tem uma coisa que me mantém ali. Quem subirá? O serviço te leva. Um serviço bem feito te leva, limpo de mão. Mas para permanecer, eu tenho que ser puro de coração.
que não entrega a sua alma à vaidade. E não injura enganosamente, ou seja, não promete coisas que não pode fazer. Não jura enganosamente. Mas quando você vê só números, o seu destino acaba no seu sucesso. Mas se você vê filhos, não vê números. Quantos membros tem a sua igreja? E eu sei lá, e eu quero saber. Sei que tem um monte de gente, mas você não tem a contabilidade de membro. Não, eu estudei ali umas 2 pessoas que foram fazer censo e se arrebentaram. Eu não sou louco de fazer, eu não quero ser o terceiro. Tá, mas como é que vocês controlam? Quem falou que eu quero controlar alguém? Tá, mas vocês não têm contabilidade para saber quantos não. Não. Eu não estou lidando com produtos, eu estou lidando com vidas. Eu estou lidando com vidas. Tem um dia que ela está bem, tem um dia que ela está mal. O dia que ela está bem, ela me abraça, me beija. O dia que ela está mal, ela vai para a internet e me arrebenta. O dia que ela está bem, ela dá oferta, dizima. Meu Deus, me diz, meu Deus, o senhor é o melhor pastor do mundo. No dia que ela está mal, ela vai para a internet e diz, eu estou decepcionado com a noiva. Gente é gente, irmão. São voláteis. Nós somos assim. Gente é gente. No dia bom a gente deveria desfrutar. No dia mal a gente deveria aprender. Nós não estamos lidando com produtos, irmão, são com vidas. A Bíblia diz que é milhares e milhares e milhões de milhões que não se podia contar. Você acha que Deus está no céu com uma calculadora dizendo assim, perdi 2, ganhei mais 4, saiu 3, né? Enviei 2. Não, Deus não está assim, gente. Deus não é contador, meu irmão. Ele é pai. Ele é pai. Isso é uma casa com muitos filhos. Deus, a Bíblia diz que era uma multidão que não se podia contar. Eu quero saber quantos membros tem. Não é? Eu quero saber se elas estão sendo bem alimentadas. Eu quero saber se elas estão dando frutos. Eu quero saber se os frutos estão se multiplicando. É isso que eu quero saber. Irmão, não perca tempo com coisas que não valem a pena. Amém? Enquanto você chora, o mundo se alegra. Fica tranquilo. Esse texto Deus falou comigo há muitos anos atrás, em João capítulo 16, versículo 20, num momento muito difícil da nossa vida. Assim que nós começamos o ministério, logo em seguida eu fiquei doente, tive que fazer cirurgia, com pouco recurso. Meu Deus, foi muito difícil. Aí tem aqueles irmãos que lá em casa profetizar que a gente estava em pecado, porque estava doente, tinha que ver. Esse irmão já morreu, eu estou aqui ainda. Foi lá em casa dizer, pastor, tem que ver, né? Porque intestino é onde passa as fezes, e o senhor está com problema no intestino, vai ver que as fezes. Foi lá, é verdade, foi lá em casa profetizar. Esse irmão já está na eternidade, e que Deus o tenha. Eu estou trabalhando ainda, faz 20 anos. Então é isso, as pessoas elas falam daquilo que elas veem. Por quê? Porque muitas profetizam a partir da sua carne, não a partir da pureza. Uma pureza vem sempre, a pureza vê sempre solução. A pureza vê sempre solução. A pureza não vê acusação, ela vê sempre solução. Mas a pessoa é assim, ela é amargurada, então ela só vê problema na vida dos outros. Quem é da carne pensa na carne, irmãos. Olha o que diz João capítulo 16, versículo 20. João 16, 20. Oh, irmão, que manhã gloriosa. Ah, que gostoso. João 16, 20 diz assim: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará,
Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, olha o que ele está dizendo. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra mais da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Meu irmão, o Senhor está usando o poder da dor do parto para explicar isso para mim e para você. Deus está convencendo a igreja a voltar a chorar. E o motivo destas lágrimas não deveria ser de perdas externas, deveria ser por aquilo que ela está gerando. A lágrima da igreja deveria ser por aquilo que ela está gerando. O motivo destas lágrimas é porque nestes dias ninguém vai poder gerar para você, é você que tem que gerar, amém? Pastor Luiz vai pôr a mão na sua cabeça, te abençoar. Eu até posso fazer isso, mas você vai ter que gerar com Deus uma liderança sadia para o seu ministério. Pastor, você não acredita na transferência? Eu acredito sim, quando você pega aquilo que te foi dado e leva para um quarto, leva para a intimidade. Sabe, eu acredito na transferência, mas uma transferência que gera compromisso, que gera caráter. Quando alguém diz, ora por mim que eu quero ser usado, pega o meu lenço, vai chorar. Teve uma vez aqui no ministério que eu mandei fazer, eu pedi para os irmãos fazerem 1000 lenços, escrito neles, bordado, intimidade e reverência. Quando alguém dizia, pastor, eu queria que o senhor orasse para me transferir a unção, eu dava um lenço escrito reverência e intimidade. Eu digo assim, é isso aqui, não se transfere. Eu posso transferir o poder, a presença não. A presença ela só vem se você fizer o altar para ela. Ah, meu Deus. Eu posso orar para Deus te dar dons. Eu posso orar para Deus te dar recursos, talvez, eu não sei, não tenho banco ainda para isso, mas eu posso orar para muitas coisas acontecer na sua vida, para você ser curado, mas transferir a presença de Deus não existe. Você precisa fazer um altar, e o fogo arderá continuamente sobre esse altar. E o fogo não é um pentecostalismo, não é um pentecostalismo descompromissado. O fogo é para queimar toda impureza. O fogo é para purificar a gente, para receber aquilo que o Senhor tem. Sabe o que é que o Senhor estava dizendo quando visitou José? José não queria ficar com Maria. O Senhor foi lá e disse assim, José, você vai cuidar do menino, mas quem vai gerar sou eu. Você vai cuidar da igreja, mas quem vai gerar ela sou eu. Você vai estar lá na frente pregando todo domingo, você vai ser o pastor presidente, mas quem vai gerar esse ministério sou eu. Porque se não for eu que gerar esse ministério, você não tem vida aí dentro. Você está me entendendo, José? Você vai cuidar do menino para mim, José cuida do menino para mim, mas quem vai gerar sou eu, José. Mas Senhor, por que o Senhor não deixou eu gerar? Porque tinha que começar com pureza, José. Tinha que começar com pureza. E a Bíblia diz que enquanto Maria não pariu, José não a tocou. Ah, meu Deus, quando você respeita o processo da pureza, você vai cuidar, José, mas quem vai gerar sou eu. Vou gerar de uma igreja pura, sem ruga, sem mácula, que não está gerando com ninguém a não ser comigo, que não está oferecendo coisas que eu não quero fazer. E se eu gerar em você, olha o que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã: se eu gerar em você, a sua alegria será completa. A sua alegria ninguém poderá tirar. Se for eu que gerar em você, se for eu que gerar em você, diz o Senhor, se você me permitir gerar em você, o mundo se alegra, mas você fica triste, não tem problema, mas você vai me ver de novo. Se sou eu que estou gerando, você vai me ver de novo, e a sua alegria será completa. Essa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar. Você está me entendendo, querido? As dores é um alerta que vai nascer.
Ó, aí não vai nascer de cesariana não. Você não vai se livrar da dor, viu? Você não vai se livrar da dor nesses dias. Ninguém dá amém aí, aleluia. Mas por que então que está doendo? Está doendo porque está nascendo. Não, diga para alguém que está do seu lado: está doendo porque está nascendo, Jaime? Está doendo porque está nascendo, Débora? Está doendo porque está nascendo. Se está doendo é porque está nascendo. Aleluia. Aleluia. A ciência já conseguiu diminuir a dor, mas o prazo ainda não. O prazo ainda é 9 meses. Tem que esperar. Tem que esperar. Não tente gerar com festas. Não tente gerar com eventos. Não tente gerar com sistemas. Não tente gerar, mas gere comigo, e a sua alegria será completa, diz o Senhor. A sua alegria ninguém poderá tirar. Abra comigo Cântico dos Cânticos, capítulo 4, já estou terminando. Cântico do Cântico, capítulo 4, versículo 12. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. O noivo dizendo para a noiva isso: jardim fechado és tu, manancial recluso, fonte selada. Fala de virgindade, inocência e pureza. Fique tranquilo. Se você não sabe fazer, se mantenha puro. Olha aqui, se mantenha puro. Eu sei que a prática te ensina a fazer, mas quando se fala de pureza, não é a prática que te ensina, é a dependência. A prática vai te ensinar. Se eu quiser pregar todo dia, não preciso mais nem buscar Deus. Eu consigo fazer culto sem Deus. E às vezes até quando ele vem, até pode atrapalhar, né? Porque a gente tem uma coisa já programada, ele vem e muda tudo. Hoje nós conseguimos fazer culto sem Deus. Nós conseguimos fazer retiro sem Deus. Nós conseguimos fazer muita coisa sem Deus. Mas isso tudo tem prazo de validade. A carne tem prazo de validade, o Espírito não, o Espírito é eterno. Por isso que o Espírito não tem pressa. Manancial recluso. Manancial recluso, jardim fechado, fonte selada. És tu, noiva minha. A igreja que vive na pureza, na inocência, ela é virgem no corpo, é inocência na alma e é pura no espírito. Enquanto você for o que os outros querem que você seja, você nunca vai ser ninguém que Deus deseja. Enquanto você for o que os outros querem para suprir uma demanda de carência de uma geração que só corre atrás de ídolos, você não vai ser o que Deus te deseja. Jesus usava palavras duras, irmãos, para falar de realidades severas, porque Jesus era anti-bajulação. Ele usava palavras duras para falar de realidades severas. Então se prepare, porque o que o diabo mais vai atacar na sua vida é a sua vida devocional. Você quer passar a eternidade com Jesus, mas agora não tem tempo para Ele. Você quer passar a vida inteira com Jesus, mas agora, é agora. O que vai definir isso é agora. Porque o principal propósito dessa palavra, o principal propósito do que eu estou te ensinando nessa manhã, não é te livrar do sofrimento presente, mas é te livrar do sofrimento eterno. Jesus quer te guardar do sofrimento eterno. E um mundo rebelado contra Deus, quando se tem um pouco de obediência, já se é visto como fanático. Aquilo ali é um fanático. Não, ele só tem um pouquinho de obediência, ele está obedecendo, já se tornou. Para o mundo caído ele é fanático. Para o mundo caído ele é fanático, ele é santarrão. Não, irmãos, religiosidade não é isso.
Ser obediente, ser puro não é religiosidade. Religiosidade é mostrar uma coisa que você não é. Isso é religiosidade. É enfeitar por fora, mas não ser adornado e puro por dentro. Nós não podemos ser como Faraó, que temia as pragas, mas não temia Deus. Muitas pessoas hoje temem as pragas, mas não temem a Deus. Teme a guerra, teme o desemprego, teme o comunismo, teme tudo, mas não teme a Deus. Se você temer a Deus como Deus deseja, se eu temer a Deus como Deus deseja, tudo isso, irmão, vai cair por terra. Amém? Amém, queridos? Então, pureza, diga comigo, pureza. E a forma que você ouve, de quem você está ouvindo o Evangelho, tem muito a ver. Você já ouviu falar mal de alguém? Alguém já sentou com você para falar mal de alguma pessoa e você nem conhece a pessoa, você acaba não gostando dela só porque ouviu mal dela? Porque você não recebe só a palavra, você recebe o coração de quem está falando, o sentimento de quem está falando. Por isso eu e você precisamos prestar atenção quem nós estamos ouvindo, porque a palavra nunca vem sozinha, vem sempre um sentimento junto. Sempre vem um sentimento junto. Então eu queria deixar essa palavra para você. O mar aqui hoje está de almirante, ó. Não tem uma onda. Até aqui, tá bom. Eu quero fazer um desafio para a gente. Eu acho que nem vai precisar falar. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde